nós noticiamos aqui, né, o Ministério Público informou ao governo do estado de Goiás que quer a retirada de ônibus da Metrobus, do eixo Anhanguera, que tenham mais de 5 anos de uso, né? E aí a gente quer saber da CMTC, que acompanha esse processo, que fiscaliza todo esse sistema, né? O que a CMTC, como que ela vê essa recomendação? Tem conversado com a Metrobus, esses ônibus serão retirados, recomendação para a própria segurança dos nossos usuários. Por isso a gente chama, e ele vem aqui ao vivo, o Tarcísio Abreu, ele é presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Ô Tarcísio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação e já responda ao nosso telespectador. A CMTC está acompanhando de perto essa recomendação, de que maneira? Bom dia, Lucílio, bom dia, Luciana, Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Nós acompanhamos de perto, eu já tenho falado sobre isso, né? Nós temos uma solução e temos a solução definitiva. A solução definitiva é o processo que estava em andamento da aquisição dos novos ônibus, né, que estava sendo feito pelo governo do estado junto com a Metrobus. Novos, novíssimos? Novos, novíssimos, ônibus elétricos. Né? Nós teríamos o primeiro corredor de ônibus elétricos no país, né? Exclusivamente, são 114 ônibus. Então, essa é a solução definitiva. Mas essa licitação foi barrada pelo TCE. Mas tanto o Ministério Público pediu explicação no primeiro momento, suspendemos por 30 dias, né? Depois, o TCE pediu e suspendeu esse processo licitatório. Então, por isso, né, nós buscamos uma solução. Sabemos, né, que ainda está longe do modelo ideal, da melhor solução, sabemos disso, temos reconhecimento disso e, por isso, fomos buscar uma solução. Qual foi a solução que fomos adotar? Né? Foi um acordo, né, realizado entre as empresas e a Metrobus. Isso foi parte de onde, Lucílio? Exatamente da sua pergunta. Porque nós, da CMTC, estamos acompanhando isso. Sabemos que precisamos melhorar, né, o serviço, o número de viagens. As pessoas têm que esperar o menor tempo, né, dentro do terminal, dentro de uma estação do eixo Anhanguera. E por isso nós fomos buscar. Qual foi a solução imediata, né, ou seja, emergencial que foi encontrada? Foi exatamente trazer os ônibus, né, que estão sendo colocados pelas empresas, né, privadas dentro do eixo Anhanguera, fazendo exatamente operar em conjunto com a Metrobus. A Metrobus hoje tinha 86 ônibus para rodar e a necessidade para esse eixo era de 112, 110. Então ela não tinha essa capacidade. Então foi essa a solução. Só um exemplo para vocês, vamos mostrar alguns números, né, que são importantes. Antes nós tínhamos 400 viagens diariamente. Agora, com essa nova frota que chegou, né, com esse novo ônibus que chegou, está tendo quantos? 501 viagens. Nós tínhamos um comprimento de viagem, né, ou seja, que é a realização daquela viagem que estava programada, de 84% em fevereiro. Nós chegamos agora, nesse último mês, a 86,8%. Ou seja, nós estamos trabalhando para melhorar. Sabemos que o desafio é grande, nunca fugimos desse compromisso, né? Mas nós sabemos que a CMTC tem que acompanhar, tem que fazer o seu trabalho e junto, lógico, com as empresas, buscar a solução, porque, mais uma vez, nunca nós tivemos um comprometimento, como do governo do estado, da prefeitura de Goiânia, para buscar resolver essa solução. E o Jornal do Meio Dia sempre ajudando nessa ponte, né, na comunicação entre o usuário e as autoridades. Aqui surgem inúmeras participações, inclusive, presidente, de pedido de mais ônibus. Maria Aparecida, residencial Talismã para o terminal Garavelo, porque só vai direto para o terminal Bandeiras. Coloca aqui o 578. E aí ele demora demais para passar. A mesma coisa acontecendo em Aragoiânia, no Maranata, Recanto das Minas Gerais. São vários e vários pedidos. Jardim Alphaville, linha 130, que vai para a Praça A. Vamos direto agora para Senador Canedo também, presidente. Lá, moradores do Residencial Parque dos Buritis estão enfrentando a escuridão e também insegurança para pegar o ônibus na GO 403. E aí a repórter Mariana Távora foi lá conferir o problema de perto e a gente acompanha. No WhatsApp do Jornal do Meio Dia tem chovido de reclamações sobre os problemas no transporte coletivo da região metropolitana da capital. Em Goianira, os passageiros ficaram no meio da rua aguardando a troca de um ônibus da Metrobus que quebrou. No terminal Isidória, os passageiros reclamam de superlotação. No terminal Veracruz, mais ônibus quebrado. Agora aqui no terminal Veracruz, ó. Aí, ó. Em Trindade, usuários denunciam a falta de ônibus. O ônibus não está passando, entendeu? Porque não passa aí, ó.
A reclamação aqui já é antiga. Num ofício de setembro do ano passado, os moradores do residencial Parque dos Buritis, em Senador Canedo, reivindicavam a instalação de redutores de velocidade próximo a esse ponto de ônibus, na GO 403. Já houve muito acidente aqui com vítima, já deixou sequela, entendeu? E aqui é um percurso muito grande de pedestre, porque desce de lá para cá e ambas as partes, daqui para lá. Então, quer dizer, para não houver mais acidente, como já teve esse dia para trás, que já estourou uma moto aqui, um carro, porque passa mais de 100 por hora aqui, em alta velocidade. E aí, com um ponto de ônibus aqui, as pessoas não conseguem nem atravessar? Não consegue, tem vezes que fica até 50 minutos, dependendo do horário, para atravessar, porque o fluxo de veículo é grande. Outro problema do local é a falta de iluminação em frente a um ponto de ônibus que oferece risco para os passageiros. Aqui é a rodovia GO 403, que vai para Goiânia. Ali vai para o Canedo. As luzes somente dos carros. As luzes de poste todas apagadas. Escuro, escuro, escuro. Ali é o ponto. O João teve que mudar de horário no trabalho porque sempre se arriscava na volta para casa com a falta de iluminação. Os carros aqui, né, eles passam correndo e a gente fica à mercê, né, da insegurança aí do escuro. E para descer aqui, esse morro aqui, ó, também tem que ligar a lanterna e fé em Deus para não cair, não se machucar aqui. E fora, né, assalto, que pode ocorrer também por conta do escuro. A filha da Lucinelma chega tarde da escola de balé e é ela quem vai buscar a menina no ponto de ônibus. Tem que vir com um pedaço de pau na mão, uma lanterna, porque aqui é muito escuro. Os caras escondem no mato aqui, atrás dos portão da serralheria. E aí a gente fica à mercê deles, né? Que eles assaltam, arrancam o celular das meninas e ocorre até outros tipos de situações que a gente não pode estar nem falando, né? Outra mãe que precisa levar e buscar a filha na escola é a Denise. Estou aqui com a Andressa e com a Denise, que é mãe dela, né? A Andressa estuda e aí tem essa dificuldade para ir e voltar, né? Como é que você faz? Como é que é esse problema na hora de chegar aqui? Tá muito escuro, né? Sim, apesar de estar muito escuro, os carros não param pra gente passar, porque não pode, né? Porque não tem faixa de pedestre. E simplesmente é muito ruim quando os matos crescem também, por causa que não dá pra enxergar o carro passando. E aí o que acontece? Ela, como tem 13 anos, né? A Denise não deixa ir nem voltar sozinha, né? É perigoso. É muito perigoso. Aí eu não deixo, porque a gente sai de casa às 5 da manhã, chega aqui, não tem a iluminação direita, é escuro. Mas ela, às vezes, temos que vir com o nosso esposo, meu esposo, ele chega atrasado no serviço, porque ele fica esperando o eixo chegar para a gente entrar, para ele poder ir trabalhar. Se na rodovia os problemas são grandes, olha só a escalada que os passageiros precisam fazer para chegar no ponto de ônibus. Esse casal de idosos se arrisca na subida, um ajudando o outro. Você aguenta aqui e... Tem que segurar no seu braço, senão você ir puxando. Sim, claro, senão cai. Aqui não é difícil de encontrar alguém que tenha uma história de risco para contar na volta ou na ida para o trabalho. É complicado, inclusive quando eu vou também pegar o carro para mim para o trabalho de madrugada, é muito difícil para a gente passar aqui, para atravessar do outro lado, que eu pego a rota. Então aqui é muito difícil, a gente tá como se fosse um povo esquecido. Descer do ônibus aqui é um perigo, se a gente fica assim, acaba de descer do eixão, né, que a gente atravessa essa BR aí, a gente quase não enxerga os carros nos escuros. Se a gente fica parado, esperar o carro passar, a gente tem medo, corre risco de ser assaltado. Aqui nós estamos sendo esquecidos aqui no setor, nós queremos solução, né? Os moradores reivindicam redutores de velocidade no trecho, iluminação na GO e uma faixa de pedestres para que os passageiros consigam subir ou descer do ônibus em segurança. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Continuar assim não pode, não vai, porque por meio de nota a Prefeitura de Senador Canedo nos informou que vai consertar a iluminação no trecho que liga o centro da cidade até a Vila Galvão.
A escuridão foi motivada pelo furto de toda a fiação elétrica, não é possível. A previsão é de que os reparos sejam iniciados já nos próximos meses, assim que o processo licitatório for concluído. É uma obrigação do poder público fazer isso e a gente vai cobrando agilidade. Aí, sobre a sinalização e os redutores de velocidade, a Goinfra disse que vai buscar, junto à Prefeitura de Senador Canedo, soluções que reforcem a segurança, então, nesse trecho. Olha, presidente, ainda sobre a matéria, muitas demandas chegaram, então, para o seu conhecimento, tem reclamação, Terminal Isidória superlotado, Vera Cruz, ônibus quebrado, Trindade, falta ônibus e também, relatando uma conversa em off que a gente estava aqui conversando no momento da entrevista, para a CMTC cobrar, dos órgãos mais iluminação pública próxima aos ônibus que foram colocados aí, faixa de pedestre também, cobrar, dos órgãos de trânsito. Agora, uma crítica aqui é sempre aberta para o telespectador, essa liberdade é importante, Como é que o senhor responde, por exemplo, o Rafael, lá da Vila Pedroso, aqui em Goiânia? Ele pergunta o seguinte, presidente: por que ônibus de Brasília vieram para cá? Por que não compraram ônibus novos? O senhor tinha falado daqueles ônibus elétricos, mas não foi possível, Essa licitação, por enquanto, pelo menos, não foi possível. Mas por que trazer esses ônibus de Brasília e não ônibus novos para a população? Porque estão quebrando com frequência, infelizmente. Cílio, excelente pergunta, agradeço ao usuário, porque aí a gente pode esclarecer essa situação. Por que nós estamos usando esses ônibus que já foram utilizados em Brasília, continuam sendo utilizados e parte dele hoje roda aqui em Goiânia, dentro do Eixo Anhanguera? Porque nós tínhamos um processo, aí a Metrobus, junto com o governo do estado, que era a solução definitiva, que era realmente comprar os ônibus elétricos. Mas não dava para colocar, nesse momento, ônibus novos, não elétricos? Mas acontece, Lucílio, que esse ônibus ele não está disponível hoje no mercado, Vamos lá, para poder solicitar um ônibus como esse ônibus leva em média de 6 a 7 meses para poder chegar no seu local. Então, isso é importante entender, que o ônibus não está pronto na prateleira, ele não está disponível. E a gente precisava de uma solução emergencial, uma solução imediata, para poder resolver. Mais uma vez, eu acho que você mesmo aqui, eu já estive aqui outras vezes, sempre estou participando, disponível para poder esclarecer. Vocês sempre cobram, da gente, dos órgãos competentes, e eu acho que esse realmente é o papel, que a gente possa melhorar o serviço. Então, para que a gente não continue, como vocês mesmos mostraram nas cenas aqui, ônibus quebrado, ônibus pegando fogo, faltando manutenção, essa é a resposta, trazer ônibus com melhores condições que nós temos hoje, aqui rodando dentro do Eixo Anhanguera, são melhores, com melhores condições, ônibus que estão bem mais novos do que o que tem hoje aqui, para que a gente pudesse melhorar o serviço. Presidente, saindo um pouco do Eixo Anhanguera, qual é a chance de uma pessoa dessa que acaba de mandar uma participação aqui para o nosso WhatsApp, linha 307, 308, passa só de hora em hora, sempre superlotado, demora demais, a gente não aguenta mais, diz aqui o telespectador, do Carolina Park. Tem chance de vocês colocarem mais veículos numa linha dessa, por exemplo? Tem. Na realidade, nós vamos colocar, Luciana, mais viagens, Porque o que ele reclama exatamente é o intervalo entre uma viagem e outra. Ele quer que reduza essa viagem. Então, existe essa possibilidade, a gente tem feito isso e eu estava passando essas informações para vocês, nós já incluímos, desde agosto do ano passado, até agora, mais de 1.600 viagens nos horários de pico. Porque exatamente essa é a demanda, é exatamente no horário de pico, é na manhã ou no final da tarde, na volta para casa. Nós temos feito isso, estamos acompanhando, temos uma equipe técnica que está na rua, com a fiscalização, com acompanhamento, monitoramento dessas linhas, e a gente tem feito isso. Meu pedido para você, Luciano, Lucílio, é que passe essas demandas para a gente, nós vamos levar para a CMTC e vamos trabalhar com ela. E eu faço aqui um compromisso de devolver para vocês, quando for incluído, quando a gente conseguir resolver esses problemas, porque a gente tem feito isso. É problema resolvido. A gente faz mais questão ainda de exibir aqui a providência, ok, presidente? E eu acho que esse é o nosso compromisso, Nós temos que trabalhar realmente pela melhoria. Eu acho que nunca nós tivemos um projeto e um plano de melhoria para o transporte como nós temos agora. Olha, a gente agradece muito a participação do presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, que recebe sim as críticas. Vamos repassar para a sua assessoria todas elas. Só para terminar, olha aqui, gostaria de solicitar uma linha no terminal Trindade ao terminal Padre Pelágio, via GO 469, passando pelos setores Mariápolis, São Francisco e São Bernardo. Presidente, vamos encaminhar todas as solicitações. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui e uma excelente tarde. Eu que agradeço, Lucílio, Luciana, a todos os telespectadores.
estamos sempre disponíveis na CMTC para que a gente possa dar os esclarecimentos e, lógico, a gente sabe do desafio, né? Continuar nesse processo de melhoria, porque o transporte e o usuário merece. E conte sempre com esse espaço aqui do Jornal do Meio-Dia. Essa conversa é bem interessante com os telespectadores e usuários do transporte. Mais uma vez, boa tarde, presidente. Obrigada.